Hoje a gente vai abordar mais um tema ao vivo. A gente vai falar um pouco sobre postura, movimento e estabilidade e as relações dessas características que a gente lida no nosso dia a dia profissional com as propriedades teciduais. Então, como que as propriedades teciduais podem, de uma certa forma, afetar, né, a postura, o movimento e a estabilidade articular, a estabilidade funcional dinâmica, né? Bom, o que a gente vai falar aqui hoje? Basicamente, pessoal, as nossas características dos tecidos, incluindo rigidez, incluindo comprimento muscular, incluindo comprimento articular, tá? Isso tudo afeta, de uma certa forma, aquilo que a gente lida no nosso dia a dia, que é postura, movimento e estabilidade. Grande parte do que a gente vivencia no nosso dia a dia clínico inclui essas três características, né? Muitas vezes a gente está tratando um paciente de algum problema relacionado à dor, a sintoma, a um quadro inflamatório ou degenerativo, mas normalmente isso está associado a alguma disfunção mecânica que pode estar associado à postura, movimento ou estabilidade articular, né? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que o nosso corpo e os nossos segmentos corporais, eles são ligados por tecido mole, né? Isso envolve cápsula articular, envolve ligamento, envolve músculo, envolve tendão, envolve fáscia, e tudo isso está mantendo a posição e está mantendo a dinâmica do movimento desse complexo articular e, consequentemente, do corpo como um todo, né? Então, o que a gente tem que ressaltar aí? Se eu tenho tecidos ao redor daquela articulação, daquele segmento ou daquela estrutura com características mecânicas próprias, ou seja, as propriedades do tecido têm características específicas, essas características específicas do tecido vão afetar também a articulação e, consequentemente, os segmentos. Bom, se a gente pensa, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma articulação, e essa articulação ela é envolta por tecidos moles em várias direções e com várias características, essa articulação ela vai, pensando que eu tenho, por exemplo, eu tenho um músculo que está nesse sentido, eu tenho um outro músculo que está aqui no sentido do outro lado, como se fosse agonista e antagonista, por exemplo. Eu tenho a cápsula articular, que ela pode passar por momentos de estar com mais frouxidão, permitindo mais movimento, ou ela pode estar com mais rigidez, permitindo menos movimento, né? E eu posso ter, inclusive, se eu tenho um agonista e um antagonista agindo de forma diferente, eu posso ter, por exemplo, essa articulação de uma certa forma desbalanceada, com trações ou restrições ou mobilidades assimétricas nesse segmento, né? E se a gente pensar que nossos tecidos moles, eles têm muitas vezes conexões à distância, por exemplo, conexões faciais, que muitas vezes vão ser bem distantes, pegando vários segmentos ou em várias outras regiões do corpo, é interessante a gente pensar que às vezes essas assimetrias de tensão, de força, de rigidez podem estar vindo de lugares longe dali, né? Então, por exemplo, se eu estou falando da postura ou do posicionamento da articulação do ombro, por exemplo, se eu pensar que tem estruturas que navegam uma grande distância pelo corpo e vão chegar a partes distantes desse corpo com interligações entre elas, né, aquela coisa toda conectada, é possível que esse tecido ele esteja transmitindo, na verdade, uma tensão a uma parte que está, de uma certa forma, posso dizer que ela seria vítima e não, talvez, necessariamente culpada daquele problema. Então, às vezes, quando a gente faz um tratamento, e esse tratamento ele tem um foco muito regional, talvez ele seja limitado em alguns pontos, porque
essas energias elas se transmitem ao longo da cadeia de movimento. Bom, alguns autores colocam que o corpo humano ele é uma estrutura, ele é formado por uma estrutura que eles caracterizam com o nome de estrutura de tensegridade. O que é uma estrutura de tensegridade? Basicamente, é uma estrutura que envolve tensões que são transmitidas e deve existir uma pré-tensão. Se a gente pensar o nosso tecido conectivo e o nosso tecido muscular, ele já é pré-tensionado por natureza, né? E essas pré-tensões, elas são em direções variadas, e estando em direções variadas, elas podem muitas vezes transmitir compressões a outros segmentos. Então, muitas das vezes, quando eu tenho tensões em várias direções, essas tensões muitas vezes elas podem se somar, ainda mais se eu tenho segmentos rígidos no meio, como os ossos, elas podem se somar em algumas estruturas de compressão, tá? Bom, e daí, né? E daí que se eu, por exemplo, modificar essas tensões em alguma direção, eu posso, de uma certa forma, afetar a compressão, deslocar as estruturas ósseas em posições diferentes. Um exemplo que eu acho mais simples da gente visualizar, talvez para não pensar numa estrutura tão complexa, com tantas direções diferentes como é o nosso corpo, mas para ficar uma coisa um pouco mais palpável e mais fácil da gente visualizar, sabe quando a gente assiste aqueles filmes de Velho Oeste e tem aquelas portinhas que abrem assim, que elas ficam balançando para frente e para trás? Na verdade, toda vez que uma portinha dessa é aberta, né, nos filmes lá, os bandidos chegam lá batendo nessa portinha e ela se movimenta balançando para frente e para trás, o que muitas vezes a gente observa é que essa portinha ela balança, 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 balança e ela sempre para na mesma posição. Mas por que ela sempre para na mesma posição? Por que ela sempre para com o mesmo alinhamento, uma coladinha na outra? Porque existe alguma estrutura que está programada, ou seja, que existe uma rigidez tecidual e um comprimento tecidual que é de uma mola que tem na dobradiça dessa porta, que faz com que ela sempre pare nessa mesma posição. Mas se a gente mudar a estrutura dessa mola, colocando uma mola mais comprida, ou uma mola mais frouxa, ou uma mola mais rígida, ou uma mola mais curta, possivelmente na hora que eu balançar isso, essa portinha vai parar numa posição diferente, que às vezes pode ser aberta para lá, aberta para cá, ou às vezes desalinhada uma em relação à outra. E se a gente pensar que, por exemplo, numa estrutura anatômica, como a região do ombro, eu tenho músculos que chegam por aqui, músculos que chegam por aqui, músculos que chegam por aqui, por baixo, né? E esses músculos, se eles tiverem não só o músculo em si, mas também os seus componentes faciais e tendíneos, tiverem assimetrias de rigidez, de comprimento e de tensão final, o que vai acontecer? Eu vou movimentar o meu braço, mas durante o movimento ele vai encontrar mais rigidez numa determinada direção e menos rigidez na outra. E consequentemente, o que pode acontecer? Toda vez que eu tentar ir no sentido contrário do tecido mais rígido, ele vai ser tracionado na direção oposta. Então eu vou começar a restringir a minha amplitude de movimento numa determinada direção, vou começar a criar um desbalanceamento articular e vou criar, por exemplo, às vezes até instabilidade, né? A Sarman coloca, por exemplo, eu já citei o livro da Sarman aqui num vídeo anterior, ela fala, por exemplo, de algumas dominâncias musculares que podem, por exemplo, favorecer a anteriorização da cabeça humeral, né? Então, ou, por exemplo, alguma assimetria muscular que possa, na região entre pelve, quadril e coluna lombar, eu favorecer um aumento de extensão lombar, que, por exemplo, para um paciente que tem espondilolistese possa ser ruim. Então, existe uma série de coisinhas que a gente tem que considerar quando a gente fala em movimento, né? Então, se eu
tem um movimento que ele está com pouca rigidez numa direção e muita rigidez na outra direção, eu tenho que criar intervenções que vão aumentar a rigidez na região que está menos rígida e diminuir a rigidez onde está mais rígida. Por outro lado, se eu tiver também estruturas que estejam com muito comprimento numa direção e pouco comprimento na outra direção, talvez eu tenha que encurtar aqueles que estejam muito longos e alongar aqueles que estejam muito curtos, criando também um melhor balanceamento estrutural. Existem intervenções para isso, existem intervenções que podem ser definitivas, existem intervenções que podem ser temporárias, e pensando nesse tipo de timing, digamos assim, de temporário ou definitivo, a gente pode pensar, por exemplo, numa bandagem. Uma bandagem ela pode restringir o movimento numa direção, aumentando a rigidez do movimento numa determinada direção, temporariamente, ou seja, enquanto você estiver com a bandagem. A partir do momento que você tirou a bandagem, aquela rigidez volta ao normal, né? E se você está usando aquele segmento e alguma coisa externa está restringindo, a bandagem ela pode, por exemplo, favorecer no médio prazo, já pensando numa solução definitiva, numa melhor adequação daquele comprimento e rigidez ao novo padrão de uso. Ou seja, a bandagem ela pode dar um novo padrão de uso para a sua articulação, favorecendo então que você tenha adaptações na direção e no sentido que você quer, né? Terapeuticamente é isso que a gente quer fazer com o nosso paciente. Por outro lado, se eu tenho limitações numa outra direção e eu quero aumentar o movimento, seja diminuindo a rigidez ou aumentando o comprimento tecidual, também tem intervenções para isso, né? E a gente espera em vários outros momentos poder falar especificamente quais são essas intervenções e como que a gente pode mexer nelas, né? Nos vídeos anteriores vocês já têm algumas dicas disso que vocês podem procurar, né? Mas espero que a gente possa ter momentos para a gente conversar mais, aprofundar mais sobre esses temas e, consequentemente, chegar a conclusões e a definições mais específicas para a gente poder aplicar nos nossos clientes, nos nossos pacientes, atletas, alunos de academia, ou seja lá com que a gente trabalha, não é? Bom, faço um convite a vocês, então, para sempre curtirem a nossa página aqui, irem acompanhando os nossos vídeos, irem acompanhando as nossas postagens com artigos, com links, com novidades, né? Porque o nosso curso MIBT já está com 5 datas agendadas para o Brasil, sendo que a primeira turma já está chegando. Não percam, vai ser aqui em Belo Horizonte daqui a 2 semanas. Está chegando, tá? Quem tiver interesse, procura o nosso link na página aí embaixo e a gente vai poder se falar com mais tempo. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima.